Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um momento de aprendizado, de reflexão. Hoje aqui com essa figura querida, Jorge Hessen, que há mais de 20 anos tem nos dado suporte em nossa casa. E hoje ele fará uma palestra cujo tema é muito importante para todos nós. Perdão incondicional a si e ao próximo. E certamente com a visão não só espírita, mas também psicológica, que nos fará refletir sobre o que devemos fazer para ter uma vida mais leve, sem culpas, trilhando um caminho que vai nos trazer a realização, a satisfação, a paz e o amor. E possamos, neste momento, orar e passar a palavra a esse querido amigo para que possa nos trazer a reflexão, o estudo aprofundado da noite de hoje sobre este tema muito bem escolhido. Amado Senhor, aqui nos encontramos em constante aprendizado, reconhecendo as nossas fragilidades e não nos colocamos acima de ninguém, por reconhecermos que temos muito a aprender, muito a construir, muito a conquistar, que possamos levar a nossa pequena experiência a todos aqueles com quem convivemos no dia a dia, sabendo que o exemplo sempre falará mais alto que todas as teorias. Que saibamos, enfim, Senhor, sermos mais humildes, mais conscientes da nossa condição espiritual, como seres humanos encarnados, para que possamos construir verdadeiramente um futuro de luz para todos nós. E desta forma iniciamos a nossa trajetória da noite de hoje, convidando o amigo querido Jorge Hessen para que possa nos auxiliar na compreensão do perdão incondicional a si e ao próximo. Graças a Deus. Sem som. Boa noite, tudo bem? Arnaldo Rocha, gratidão pelo convite. Estão me ouvindo? Está tudo bem? Ok, então ótimo. Que Jesus nos abençoe, muita paz, que nós possamos ter muita tranquilidade, muita sintonia com os nossos amigos espirituais, a fim de que nós possamos levar aqueles que possam estar conosco nesse momento ou mais tarde, naquilo que está sendo gravado, as reflexões do tema que nos leva, com certeza, a um processo de autoanálise, considerando se nós temos esse potencial de saber nos perdoar, a fim de aprendermos a perdoar o outro. Porque o perdão verdadeiro, ele começa dentro de nós. E como é que isso acontece? A rigor, se nós fizermos uma análise bem mais profunda do Evangelho do Mestre em relação à questão do perdão, quando ele disse para Pedro, e eu vou mostrar para vocês uma passagem em que ele faz essa afirmação que nós devemos perdoar não 7, mas 70 vezes, 7 vezes, aqueles que nos ofendem. E como é que seria no sentido de auto-perdão? Nos perdoar, não 70, mas não 7, mas 70 mil vezes, ou seja, perdoar-nos indefinidamente, perdoarmos incondicionalmente, como devemos perdoar o outro. Agora, como é que nós fazemos o processo do auto-perdão? A passagem que o qual eu
cito com Humberto de Campos, em Boa Nova, e é uma síntese que eu estou fazendo aqui, é quando Jesus caminhava pregando o evangelho, levantando os que estavam paralíticos e dando luz aos cegos, limpando peles daqueles que estavam também com a hanseníase. E essas atitudes começaram a despertar uma fúria, uma raiva nas lideranças, nos poderosos das regiões de onde o Cristo passava. Porque eles acreditavam que o Cristo, de alguma forma, era um impostor, ele enganava a multidão e contrariava, portanto, as leis judaicas. Isso o tempo todo. Mas, mormente, na cidade onde ele esteve até mais ou menos a fase adulta, depois ele mudou-se para Cafarnaum, a família dele trasladou-se para Cafarnaum, mas antes ele vivia em Nazaré, e exatamente onde ele cresceu. E, em algum momento, ele e os seus apóstolos, quando ali estavam, sofreram muito preconceito, muitas agressões, a despeito dele estar na terra onde ele cresceu, que era Nazaré. E, exatamente ali, ele enfrentava todas as formas de agressão, e cada situação desafiadora, ele aproveitava para ensinar uma lição, sobretudo os seus apóstolos. E uma certa vez, eram 4 apóstolos, Filipe, o Pedro, o André e o Levi, estavam com Cristo lá em Nazaré, ouvindo aquelas gargalhadas irônicas, aquelas palavras e aqueles xingamentos, e eles se sentiram exaustos, cansados de tantas agressões, resolveram também revidar aqueles ataques a eles e ao próprio Cristo. E o Cristo, percebendo essa atitude de reação, sugeriu que eles, todos, se retirassem ali de Nazaré e fossem ou retornassem para Cafarnaum, a mais ou menos 50 quilômetros de distância. E aí, nessa viagem, os apóstolos discutiam, refletiam entre eles a respeito dessas agressões, mas o Cristo permanecia sereno nesse retorno a Cafarnaum. E, no dia seguinte, 2 desses 4, Filipe e o Pedro, foram para o Cristo e, conversando com ele, disse, olha, mas chamaram o Senhor de Satanás, e nós reagimos, porque nós não achamos justo. Claro que nós reagimos contra. Aí o Jesus fez uma ponderação com os 2. Será que nós podemos colher uva dos espinheiros? Há como nós colocarmos a nossa mão no espinheiro e colher uva? A princípio, não. Então, a nossa melhor resposta a essa ofensa é exatamente o nosso trabalho, o nosso serviço, é o nosso esforço útil junto àqueles que pelo menos são receptivos para os nossos ensinamentos. Quanto àqueles que não são receptivos, é como colher uva do espinheiro, não tem como nós colhermos, não há o que fazer. Como os apóstolos estavam muito magoados por causa dessa agressão, ainda assim com essa lição de Jesus, o próprio Cristo perguntou para eles, ora, vocês já conseguiram edificar o reino divino, o reino de Deus no seu coração, no seu espírito? E eles responderam que ainda não, mestre. Eles ainda não tinham realmente construído ou edificado o reino divino no próprio coração. E como eles, na negativa, dizendo que eles não tinham ainda construído o reino divino, o Cristo diz, então, nós nunca devemos deixar de fazer o nosso trabalho, edificando esse reino em nosso trabalho. Nós devemos perdoar, e perdoar de uma forma incondicional, principalmente aqueles que não nos aceitam, aqueles que nos contrariam, aqueles que nos censuram. Devemos, de uma forma geral, perdoar os nossos inimigos, os nossos adversários, os que zombam do nosso trabalho, e continuar trabalhando para o bem, auxiliando, claro, aqueles que zombam da nossa fé. E nessas reflexões do nosso mestre, o Pedro ainda perguntou, mas para perdoarmos, nós não devemos esperar que o nosso ofensor se arrependa e nos procure? Aí o Jesus explicou para ele o seguinte, olha, a paz em nosso coração, nós devemos cultivar através dessa ressignificação de uma suposta ofensa, ou seja, através do perdão. E continuar
trabalhando no bem. O nosso propósito é o trabalho. Se o nosso irmão nos procura, arrependido, claro, vamos recebê-lo, vamos ampará-lo, mas em nenhum momento nós devemos procurar saber se esse nosso irmão está arrependido. O importante é nós ressignificarmos o mal recebido por ele. Se está arrependido ou não, não cabe-nos. O importante é nós esquecermos, é nós ressignificarmos o mal que nos sentimos feridos. Por isso, devemos fazer essa conciliação e de uma forma rápida com o nosso inimigo. Porque ninguém chega até o Criador, até Deus, com um sentimento de mágoa, de ressentimento. Porque o coração, quando está manchado com esses sentimentos ou com essas atitudes egóicas, evidentemente, sem essa conciliação, dificilmente nós chegamos aos patamares elevados da própria consciência. Aí o Pedro perguntou mais uma vez ao Cristo, mas quantas vezes? Aí vem aquela ideia de perdoarei meu irmão pecar contra mim até 7 vezes, e o Cristo teria respondido para ele que não te digo até 7, mas 70 vezes 7 vezes. Isso é um resumo que eu fiz de uma passagem de um dos capítulos, inclusive intitulado Perdão, no livro Boa Nova. É claro que é uma passagem, é um conto bem mais longo, mas eu fiz um resumo para analisarmos essa questão do alto amor, essa questão do perdão, essa questão da ressignificação, essa questão da conciliação. Então, quando Jesus está falando do perdão, ele está falando do amor a Deus, porque é construir o edifício divino ou o reino de Deus dentro de nós, é esse amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como o maior dos mandamentos. Como é que nós fazemos isso? Essa norma, indicada pelo nosso Mestre Jesus, é, com certeza, das mais admiráveis, como eu poderia dizer, como um processo terapêutico para cada um de nós. Esse alto amor para amar o próximo. Esse alto perdão para perdoar o outro. Porque todos nós somos importantes. Nós somos criaturas únicas no universo. Não existe ninguém igual a mim e ninguém igual a qualquer um de vocês. Nós somos únicos, nós somos indivíduos, que nós estamos buscando a felicidade através do aprendizado, do amor, primeiramente a nós mesmos, e ao próximo e a Deus. Contudo, como nós fazemos isso? De que forma amar a nós mesmos? Como é que nós trabalhamos esse alto amor? Evidentemente, a proposta de Jesus é um imperativo, sim, que não deve ser confundido com o egoísmo ou com o egocentrismo. O alto amor não é amor próprio, é diferente. Há uma confusão aí. Quando você fala em amor próprio, tu está exaltando o que é transitório, que é o ego. O alto amor, não. O alto amor é muito mais profundo. É o amor à essência que nós somos, o espírito imortal que nós somos, aprendizes da vida, porque mestre é só Jesus. Então, é muito diferente e não deve ser confundido com o egoísmo e nem com o egocentrismo. E numa visão mais profunda, quando nós escolhemos aprender para o aprimoramento no campo intelectual, no momento que eu estou estudando, eu estou aqui assistindo uma palestra, ou estou frequentando uma casa espírita, estou trabalhando também, é um processo de alto amor. Porque eu estou buscando ferramentas para poder me conectar com o bem, com o belo, com o bom, com a harmonia, com a paz, com o amor, com a sinceridade, com a dignidade, com o crescimento espiritual. Isso é alto amor. É um movimento de alto amor. Isso não é amor próprio, isso é um alto amor. É um autocuidado. Quando nós compreendemos as nossas imperfeições temporárias, porque se nós temos imperfeições, nós não somos imperfeitos porque nós fomos criados pelo perfeito absoluto. Então, em essência, nós estamos em aperfeiçoamento. Nós não somos imperfeitos. Nós somos criaturas que viemos do perfeito absoluto. Então, trazemos o DNA divino em suas leis, inscritas em nossa consciência. Por isso que Moisés, já há mais de 3.000 anos, dizia que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos seres que estamos em evolução, perfectíveis. Chegaremos à pura e eterna felicidade. Quando nós compreendemos as nossas imperfeições temporárias, elas são transitórias, nós vamos nos esforçando para nos corrigir dos erros. Exatamente no momento em que eu estou corrigindo os meus erros, sem qualquer tipo de condenação, mas ressignificando, porque não adianta eu combater os meus erros.
Eu preciso aprender a ressignificar os meus erros, colocando em seu lugar as virtudes. Aí eu estou fazendo um movimento de auto-amor, esse amor profundo por mim mesmo. Porque as pessoas tendem a combater as suas imperfeições. Não vai resolver, não é combatendo, é ressignificando, dando um novo significado, é colocando em seu lugar a virtude correspondente a esse movimento egóico. E dentro dessa visão, dessa auto-amorosidade que vai nos proporcionando uma visão muito mais clara de quem nós somos. Isso é importante. O que eu sou? Eu sou o Jorge? Não. Eu sou esse corpo? Não. Eu sou os títulos acadêmicos que eu consegui? Também não. Eu sou infinitamente muito mais do que tudo isso. Eu transito por esse processo numa encarnação. Eu transito por um nome, eu transito num corpo, eu transito pelas experiências materiais na sociedade, eu transito pela própria dor, mas isso é trânsito. Eu sou essência, eu sou espírito imortal. Eu sou uma centelha, como diz os espíritos na questão do Livro dos Espíritos, nós somos uma chama divina, é o que nós somos. O alto amor é a conexão com a luz que somos. E quando nós escolhemos perdoar, é exatamente essa ressignificação ou a extinção de um peso, de uma mágoa que possamos trazer no coração e que, de alguma forma, denota que nós estamos amando a nós mesmos, pelo perdão ao outro e pelo auto-perdão. É um processo de auto-amorosidade. É uma limpeza mental, é um asseio mental, é uma estabilização emocional que vai ter, evidentemente, as suas procedências bem brilhantes, bem intensas, naqueles que conseguem praticar, tanto quanto também receber o próprio perdão. Então, todos nós somos convocados a praticar esse movimento do perdão. Mas a praticar esse movimento do perdão em todas as instâncias, em todas as circunstâncias e em todas as situações da nossa vida. No ambiente doméstico, que é um ambiente onde nós estamos, boa parte da atual encarnação, em convivência, uns até em sobrevivências, e no ambiente profissional, como é que nós trabalhamos o processo do perdão, tanto do auto-perdão como do alo-perdão, que é o perdão ao outro. No ambiente religioso, como é que nós trabalhamos esse movimento da prática do perdão, dessa convivência na sociedade. Como é que nós fazemos isso? Como é que trabalhamos, já que o auto-amor é isso que eu estou falando, tudo que eu busco como autocuidado, para eu poder realmente, cada vez mais, ao invés de combater de forma muito violenta as minhas imperfeições, ressignificando as imperfeições em conexão com a luz que eu sou, isso leva tempo, precisa realmente nós aprendermos técnicas. A mais importante é a oração. Existem outras técnicas que me ensinam a fazer essa fusão do ego com a essência, com o self, como fala Jung, né? Com o eu em si, o eu profundo que nós somos, o espírito imortal que nós somos na linguagem espírita, né? Essa conexão com o espírito imortal que nós somos. Afinal de contas, perdoar é mais ou menos, ou significa absorção, indulto, ou não é nem desculpa é alguma coisa muito pequena, mas é até um processo de anistiar, né? Anistiar é você aproximar. O próprio prefixo per, doar, o per quer dizer totalidade, é o total, per é total, né? E perdoar é você doar integralmente, totalmente, ou seja, inteiramente. É um empenho de autodoação plena. Isso é perdoar. É fácil? É difícil também não, mas é muito custoso por causa do nosso egoísmo, por causa da sombra do nosso mundo egóico. Então, perdoar-nos resulta nesse pleno amor a nós. Perdoar. Estou falando que per é a totalidade, doar é a doação total a nós, para poder aprender a doar também totalmente ao outro. Isso chama-se perdoar. É um doar-nos intensamente para nós e ao outro. E para nos libertarmos tanto da culpa, que é um movimento de auto-julgamento, que é um movimento de autocondenação, que é um movimento de autopunição, nós devemos aprender a cultivar esse auto-amor, essa autoconsciência. O que eu estou fazendo na Terra? Porque Deus me criou. E se Deus me criou por amor, para o amor, e que o universo foi construído para presentear a criatura que eu sou, ora, eu tenho todos os motivos da vida para ter uma vida mais leve, mais suave, mais contente comigo. E quando eu estou bem comigo, eu necessariamente estarei bem com todos.
Eu só estarei mal com os outros quando eu estou mal comigo. Não há possibilidade de eu estar mal com alguém se eu estiver bem comigo. Então, o arrependimento, o movimento que você realmente se responsabiliza pelo erro que você pratica, você sabe da intensidade, sobretudo, da consequência do erro que você pratica, das consequências dos erros que você pratica, mas num compromisso com você de não fazer mais aquilo. Você entra no movimento de arrependimento para você se preparar para a reparação do erro que você cometeu, porque tudo são processos de aprendizado para a reparação imprescindível. Não há como nós cometermos erros sem a necessidade da reparação. Então, é verdade, o auto-perdão não é uma simples revogação, passar uma borracha da consciência de culpa. Não é. Não funciona assim. Então, o auto-perdão é um procedimento de um autoexame, de uma autoanálise conscienciosa de nós mesmos, o que vai requerer muito esforço a partir desse arrependimento para a reparação do erro que nós cometemos contra alguém. Ou seja, eu estou pedindo perdão tanto quanto eu posso, de alguma forma, não me sentir com necessidade de perdoar, porque quando você entra no movimento de autorrespeito, você não se sente ferido por ninguém, em quaisquer circunstâncias. Quando você se sente ferido por alguém, evidentemente o problema ainda está em você, porque no fundo não são os outros que nos ferem, somos nós que nos sentimos feridos, porque o único poder que eu tenho para evitar me sentir ferido sou eu que tenho em mim. Eu não tenho poder de fazer com que o outro não me fira. O poder que eu tenho é eu não me sentir ferido, é o único poder que Deus me deu. Então, se eu me sinto ferido, é porque, de alguma forma, preciso trabalhar em mim alguma coisa. Porque quando eu já me perdoo e quando já me respeito, com certeza, dificilmente ou quase nunca alguém vai ter capacidade de me ferir. Porque eu já me protejo a partir desse processo desse auto-perdão. Mas eu preciso aprender a cultivar esse auto-amor, esse auto-acolhimento, essa auto-aceitação, para que nós possamos aprender a espiritualmente ir crescendo com esse movimento que eu disse que não é simples. Tanto é que eu mostrei para você um princípio de causa e efeito que, na sua simplicidade, parece que os outros me ferem. Não, ninguém me fere. Eu é que me permito me sentir ferido por alguém. Então, se a causa sou eu de me permitir, continua sendo eu o grande responsável de não me permitir sentir ferido. Portanto, o outro, de alguma forma, pode passar pela minha vida, porque eu me protegendo através desse auto-perdão, desse auto-acolhimento amoroso, com certeza ninguém vai ter capacidade de me ferir. Então, eu nem precisarei estar perdoando. Evidentemente, só perdoará aquele que se sentiu ferido em algum momento. Mas o se sentir ferido ainda, eu diria para vocês que a responsabilidade é minha. Por isso que nós podemos ficar sair desse bucólico, esse triste movimento de ansiedade que a culpa leva. Porque as pessoas em culpa, ela vive em preocupações. Quem consegue amar a si mesmo, como recomendou a Jesus, preenche a vida de alegria, de paz, de leveza, de suavidade, como eu disse. Ele disse que o jugo que ele trouxe, que são as disciplinas do Evangelho, são suaves. O meu jugo é suave. Ele disse que o fardo também é leve, e, não obstante, carregando a cruz, a nossa cruz. Porque a nossa cruz com Cristo fica bem mais leve. Porque ele disse, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga os meus passos. Fica tranquilo, porque a nossa cruz fica bem mais leve com aquele que foi a cruz, para que nós pudéssemos encontrar o caminho desse alto amor. Nessa perspectiva em que nós podemos preencher a nossa vida de alegria e de paz a partir desse autoacolhimento, desse alto amor, dessa autoaceitação, dessa autoconfiança, confiando em mim, confiando em Deus, confiando na vida, porque uma das causas dessa autoagressão, desse combate violento às nossas limitações, vem muitas vezes dessa procura frenética de uma perfeição restrita. São pessoas que acham que não podem errar, que não devem errar, e fica nessa procura frenética de, aspas, não errar, e fica culpando os outros, sempre apontando o erro dos outros. E isso cria culpa, porque todo momento que você está nesse perfeccionismo, numa procura frenética de uma perfeição irrestrita no seu comportamento, você vai entrar, em algum momento, em um tipo de conflito que vai te levar a culpa e remorso, porque nós somos seres em aperfeiçoamento.
Nós ainda não trazemos a perfeição. Quem não erra está já na dimensão dos anjos. Nós somos humanos, nós estamos na humanidade. Então, o erro faz parte também do nosso aprendizado e do nosso crescimento. Porque quando a pessoa entra em processo de autoagressividade, é porque ela está, com certeza, nessa procura de uma perfeição que ela não vai encontrar nela. Não adianta. E quando ela tenta encontrar nela e não encontra, ela quer jogar nos outros e encontrar perfeição nos outros. Nós somos seres em aperfeiçoamento. Portanto, somos perfectíveis. Nós não somos imperfeitos, somos perfectíveis. E dentro dessa realidade, como se, de alguma forma, eu disse, agora eu vou virar anjinho, não me perdoe o termo meio jocoso. Eu devo ser agora anjo de um momento para outro, como se isso fosse no estalar de dedo. Agora eu sou um espírito superior, agora eu sou o mentor da humanidade. Eu estou à frente de toda a humanidade. Tem uma pretensão muito grande, uma prepotência muito grande, que nós devemos não alimentar, porque isso é ilusão. Me leva a uma soberba do orgulho, manifesto. Né? E dentro dessa perspectiva, nessa nossa reflexão, que nós estamos falando de alto amor e perdão, evidentemente, quando nós esperamos perfeição em tudo ou em todos, nós vamos acabar encontrando nos outros e em nós mesmos aquilo que eu chamo de um lado mais primitivo, um lado mais primário da nossa própria natureza humana. E, muitas vezes, nos sentiremos fatalmente diminuídos. Aí vem o orgulho ferido, porque nos sentimos feridos, impotentes, envolvidos por uma aura de fracasso. Porque, como eu tenho uma tendência ao perfeccionismo, e freneticamente eu não me admito errar, e, evidentemente, eu entro em culpa. E, por entrar em culpa, evidentemente, eu também culpo os outros. É um projeto, é uma condição natural de eu projetar, de eu transferir o movimento que eu trago, as sombras que eu trago em mim, eu projeto nos outros. Aí eu tento destacar a sombra nos outros da sombra que eu tenho em mim. Porque toda vez que alguém fala mal de alguém, fala das coisas erradas de alguém, ela está projetando as sombras dela. Simples assim, você querer conhecer uma pessoa, basta escutar o que ela tem em relação a esse princípio de fazer essa censura permanente ao defeito dos outros. Ela está mostrando para mim os defeitos que ela carrega nela. E que não tem domínio, porque, de alguma forma, se ela tem essa limitação, embora não seja limitada, ela está mostrando para mim que isso aí incomoda. Por isso que ela projeta nos outros como um movimento de fuga do ego. Aí é melhor acusar os outros do que se acusar. Isso é falta de honestidade, de falta de autenticidade. É estar longe da verdade, verdade que está dentro da própria consciência dela. E vai levar, em algum momento, o que nós chamamos de uma baixa autoestima. E essa baixa autoestima, ela nasce, nós somos esmagados, quando nós não aceitamos que nós somos e que nós estamos somente em um processo de uma autoaceitação e sentir uma plena segurança ante qualquer tipo de fato, de qualquer ocorrência do cotidiano, sabendo que tudo que diz respeito a mim, Deus me deu poder para, de alguma forma, buscar resolver. Tudo que não diz, ou que não está afeta a mim, que está fora de mim, esse poder eu não tenho poder de transformar a vida de ninguém. Eu não tenho poder de transformar o pensamento de ninguém. Eu não tenho o poder de transformar a palavra, prever o que a pessoa vai ou não vai falar. Eu só tenho poder sobre mim. Então, eu só posso comigo. Com os outros, eu não posso nada. Exceto doar amor. E doar-me muito, se eu me sentir ferido, aí também o problema é meu. Mas, de qualquer maneira, o convite é o perdão. Perdão. Para que, de alguma forma, em nossas reações, nós possamos, ou não reação, porque o grande problema são as reações. É nós agirmos perante a vida e não ficarmos tão somente diante das coisas que acontecem de formas, às vezes, de inopino. Né? Acontecem episódios que nós não esperamos, nos pegam de surpresa, de saia curta, como se diz, e acabamos realmente resvalando na revolta, na ira, no não perdão, no sentindo ou ressentindo, porque o ressentimento é a pessoa está alimentando o sentimento negativo o tempo todo. Ele ressente. O ressentir é multiplicar o sentimento negativo. Então, sobretudo, quando nós percebemos e julgamos intimamente esses mesmos acontecimentos externos. Ou seja, como eu vejo lá fora é aquilo que eu trago dentro de mim. A forma de nós refletirmos, de nos comportarmos em face das nossas atitudes perante o nosso próximo, perante os outros de uma forma geral.
avaliando muitas vezes como bons, avaliando como menos bons, enfim, como até maus. Isso é posta em um mecanismo de autocensura. Nós começamos a entrar em um processo de autocondenação, que é a culpa, que acaba estão alojados em nossos níveis conscienciais mais profundos, que já trazemos de vidas anteriores. E nós trazemos em nós um ofensor interno. Nós pensamos nos ofensores externos, que estão me ofendendo, mas eu mesmo me ofendo muito por dentro. E temos em nós também um juiz. E este juiz íntimo, que acaba sendo cultivado sobre bases de crenças, de princípios, de valores que vão se entulhando, vão se empilhando através de várias reencarnações, isso vai fazer com que, de alguma forma, na atual encarnação, eu tenha esses impulsos. Todos nos equivocamos, todos, de alguma forma, erramos, tendo, portanto, a capacidade e o dever, é a questão do dever, de nos perdoar. Porém, ao me perdoar, eu sou convidado pela vida. E quando eu falo convite, convite é um estímulo da própria vida. Todo convite da vida é um estímulo. E o maior convite da vida é a dor. A dor é o grande convite, que as pessoas têm uma visão equivocada da dor. A dor, aliás, eu recomendo agora, aproveitando o espaço, para vocês lerem, para quem não leu ainda, basta fixar o último capítulo do livro, do Problema do Ser, do Destino e da Dor. Como Leon Denis analisa a importância da dor, a ponto de ele ali fazer uma afirmação de que espíritos superiores amam a dor. Como assim? Sabe da importância da dor como instrumento para nós não perdermos o foco do amor? Então a dor é amiga e não inimiga, e todos nós passamos pela dor. É uma ressignificação da própria dor. Por isso que eu digo que muitas vezes nos equivocamos e nós temos o dever de aprender a nos perdoar, porém não permanecer no erro quando eu tenho consciência dele. Eu preciso discernir se eu estou ou não estou no erro. Se eu não perceber que eu estou errando, eu vou continuar errando. Eu preciso desenvolver a virtude do discernimento. Por isso que é imprescindível nós buscarmos não estar reincidindo nos erros que me trazem culpa, nos mesmos endividamentos morais, libertando-nos dessas algemas que, de alguma forma, são constringentes, que nos levam ao remorso, que é uma culpa muito grande, é uma culpa multiplicada, é uma culpa intensa. E muita gente chama o remorso como um clarão divino, um clarão de Deus sobre esse complexo de culpa que, de alguma forma, se expressa por patologias ou enfermidades da própria consciência. E a pessoa em remorso, ela traz doença para ela. A culpa é um movimento interessante, porque às vezes não é bem uma culpa, que é o autojulgamento, a autocondenação e a autopunição. É um conflito. Às vezes nós trazemos na nossa consciência um conflito. Todos nós temos conflitos conscienciais. Toda vez que a consciência diz, Jorge, isso não é bom para você. Jorge, aquilo é bom para você. Eu preciso aprender, a partir de disciplinas de autoconhecimento, a aceitar as sugestões da consciência, que é o coração. O coração não erra. A consciência não erra. A consciência é o contato que eu tenho com a essência que eu sou, com o espírito imortal que eu sou, com a sabedoria que eu sou. Então, dentro dessa perspectiva, quando eu escuto a minha consciência, se eu não escuto, evidentemente eu vou desenvolver a culpa. Se eu escuto, a consciência, nesse momento, ela se manifesta como conflitos. Então, toda vez que eu dou atenção a um conflito, eu estou estabelecendo para mim um diálogo possível de transformar o conflito em um discernimento para fazer a coisa de uma forma correta, conforme a consciência diz, faz assim ou assado, ou não faz assim ou não faz assado. Porque a consciência, repito, é como uma voz divina em nós. Aliás, se diz isso, meus avós já falavam que a voz da consciência é a voz de Deus. Então, nós podemos experimentar culpa e condenação, ou o próprio perdão, ou liberdade, de acordo com os nossos valores, repito, com as nossas crenças, se são crenças limitantes, se são crenças proativas, libertadoras, e também com os nossos valores morais, como eu disse. Então, é nós apreendermos, é sabermos acumular para que nós possamos alcançar
esse auto-perdão, através dos valores morais, é extremamente importante, é imperioso que façamos esse reexame dessas nossas convicções profundas sobre a natureza desse nosso próprio eu imortal, que é o ser essencial que nós somos, que é a luz que nós somos. Jesus falou sobre isso. Ele falou que nós éramos a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Que brilhe a vossa luz. Isso está lá no Evangelho. Esse brilho, o alto brilho, é a autoiluminação, que o Jung chama de individuação, que é você contactar com o divino que você é, com o self mais profundo, com o eu em si. E esse trabalho não é fácil, porque entre esse eu em si, o self, entre esse ser iluminado que nós somos e a sombra que estamos, existe exatamente essa camada do mundo egóico, das nossas paixões, que nos afasta da luz que nós somos. E quando dominado pelas paixões, evidentemente, é ignorância, é erro o tempo todo. Toda vez que eu faço vinculado com as sombras que eu estou, com certeza eu estarei equivocado, estarei cometendo um erro. Quando eu estou conectado com a essência, que é a voz divina da consciência, com certeza 100% de chance de acertar, porque eu estou indo pelo coração, não é pelo coração fanático, é pelo coração consciencial, é pela capacidade de raciocínio, é pela capacidade de sentir profundamente o recado da consciência. Todos nós cometemos erros, ou de maior ou de menor gravidade, e alguns dos quais vão sendo arquivados nos porões de uma das camadas de nossa consciência que nós chamamos de subconsciência. Nós não perdemos essas informações. As nossas experiências, as nossas cognições, elas vão formando em nós um esquema de cognições, são esquemas cognitivos, que são nossos aprendizados, ou bons ou menos bons. E cedo ou tarde, esses esquemas surgem em forma de crenças, sistemas de crenças, que vão, dependendo da minha crença, dependendo dos meus aprendizados, das minhas cognições, vão surgir de forma devastadora, se for negativo, causando mal-estar, ansiedade generalizada, que é um grave problema psicopatológico, mental, insatisfação pessoal, aquele vazio existencial, aquele sentimento de impotência, de uma solidão assim esquisita. Enfim, as pessoas vão realmente em caminho de transtornos e de comportamentos profundamente doentios, patológicos. E qual é a terapia moral ensinada pelo Evangelho? É o auto-perdão, para perdoar o outro. Por isso que o auto-perdão impõe-se como indispensável para a recuperação do nosso equilíbrio emocional e também manter o respeito a nós. Eu disse bem, auto-amor a partir do auto-acolhimento, auto-aceitação a partir desse auto-amor. A partir daí eu vou criar uma segurança, uma vida com mais segurança, que é a autoconfiança. Aí eu vou entrar no processo de autovalorização e autorrespeito. E o autorrespeito, evidentemente, como eu disse lá atrás, é um limite que eu coloco entre eu e os seres humanos de uma forma geral. Daqui para cá é meu espaço, daí para lá é seu espaço. Daqui para cá é proibido pesar. Então, daqui para cá, quem manda sou eu. Em minha mente, quem manda sou eu. Portanto, não vou me sentir ferido por você, por mais que você lute para me ferir, por mais que você lute para me ofender. O problema é seu, eu não tenho poder sobre você, eu tenho poder sobre mim. Daqui para cá, quem manda sou eu não vou me sentir ferido. E eu vou me esforçando. Por isso que esse auto-perdão me ajuda a não me sentir ferido. Porque eu não vou precisar nem sequer perdoar. Porque, de alguma forma, eu já trabalho isso comigo, essa recuperação desse equilíbrio emocional, respeitando a mim mesmo, no limite em que eu esteja moralmente falando. Porque cada um tem o seu limite, evidentemente, mas potencial nós temos de ressignificar qualquer situação, com certeza nós temos. Jesus não veio para os sábios, ele veio para todos. Jesus não veio para meia dúzia, não. Jesus veio para todos os seres humanos. Estejam em condições ainda das selvas, Jesus veio para eles também. Existem seres que estão nas selvas que fazem as suas devoções também ao Cristo, a maneiras das catequeses de algumas religiões, mas eles fazem isso. O Cristo veio para todos nós, encarnados, desencarnados, seres de luz, seres das trevas, todos nós somos, repitamos assim, nós somos alunos do Cristo. Nós somos aprendizes do Cristo. Ele é o mestre. Nós somos aprendizes da vida. Mas somos filhos de Deus
e como aprendizes da vida, nós somos imortais. Seja qual for a gravidade do ato infeliz, é sempre e sempre será possível reparar os nossos atos quando estivermos dispostos a sair da inércia, da acomodação, para, pela ação, fazer a reparação, ou seja, poder realmente reparar o nosso erro. Porque é assim que funciona. Todo erro traz uma consequência natural. De tudo que eu faço, sempre vem um depois. Então, o que vier depois é uma condição natural. Se for uma coisa boa, o depois é ótimo. Se for uma coisa não boa, o que vem depois será uma lição que eu preciso aprender para reparar aquilo que eu não fiz correto. Então, é para poder viver com mais otimismo, pé no chão, recobrar esse nosso otimismo. Repito, ter alegria, uma leveza, uma suavidade, um contentamento de viver. Com Cristo, isso é possível, porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. E funciona quando nós absorvemos a mensagem de Jesus em sua essência, não de uma forma catequética, teológica, não, de forma profunda, consciencial. Como Jesus é o terapeuta da humanidade, como dizia Hannah Boff, lá na Alemanha, uma das maiores discípulas do próprio Jung. Ele é o grande psicólogo da humanidade, Jesus. Trabalhou muito a psicologia humana, né? E quando ele fala do amor a Deus, perdoando-nos e amando-nos verdadeiramente, como referência o amor a si, para amar o outro, evidentemente o a si, a própria frase do Cristo não faria sentido se não houvesse o a si. Ama o outro aí, você ama a Deus, mas ama o outro também, tá? Ele não falou isso. Ele disse, ama ao próximo como a si mesmo. E a Deus de todo o seu amor, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a tua alma. Alma, ou seja, amar incondicionalmente ao nosso Criador. Mas ao próximo, o parâmetrozinho, a referência é o a si mesmo. É a única referência que nós temos. É o alto amor. Agora eu preciso saber o que é isso para amar o meu próximo, porque eu não vou nunca amar o meu próximo se eu não souber o que é isso em mim. Ninguém dá aquilo que não se dá. Ninguém dá aquilo que não tem. Não tem como você dar amor se você não se dá amor. A medicina, ela fala muito de pessoas que não perdoam. E quando não se perdoa, que você não está se amando, você cria um tipo de um quisto de uma energia poderosíssima que fez com que, na própria medicina materialista, surgisse uma das especialidades que ainda não é muito conhecida, mas vai ser muito bem conhecida, que normalmente são pessoas que trabalham no campo da oncologia, que é a psiconeuroimunologia. São médicos especialistas na psiconeuroimunologia que, em muitas universidades de ponta e centros médicos de ponta dos Estados Unidos e da Europa, estão incrementando essa nova especialidade, psiconeuroimunologia. E, para encerrar, eu me lembro do Dr. Simonton, que ele criou um instituto, o chamado Simonton Cancer Center, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, especialmente, e ele tem demonstrado, quando a pessoa realmente não se ama, de que o sentimento de culpa, que a culpa é um desamor muito grande a si, você está se cobrando, está se rejeitando, você está realmente se condenando o tempo todo, está se punindo o tempo todo. Então, pelo ato de não se perdoar, e ao próximo também, vai produzindo muitos bloqueios emocionais que vão resultar em doenças, por exemplo, como o próprio câncer, em seus vários matizes. Existem uma diversidade muito grande de tipos de câncer, mas o câncer está ligado a esses bloqueios emocionais e outros tipos de doenças autoimunes. Isso o Dr. Simonton tem mostrado para nós pela falta de perdão a si, pela falta de auto-amorosidade, e as pessoas não conseguem se libertar dessa culpa por meio desse auto-perdão. Porque o auto-perdão é o grande fator que vai gerar saúde, bem-estar e felicidade, que o Dr. Simonton ele sempre fala para os seus clientes. E ele pega muitos já em estados terminais, dizendo, aprenda a perdoar, a perdoar-se, aprenda a amar-se para amar. Tudo que Jesus ensinou, como Hannah Wolff também ensinava em seu consultório, ela ensinava Jesus como psicoterapeuta da humanidade. Ela como uma das maiores e mais importantes alunas, discípulas e uma das grandes psicólogas da Alemanha. Então, a culpa é um sentimento, como eu disse, nessa composição de julgamento, de condenação, de autopunição, que vai nos distanciando dessa lei de amor, porque esse é um processo de desamor. E que, normalmente, as pessoas que exigem não errar, e ela vai errar de alguma forma, ela vai criar culpa.
Nós erramos, temos o direito de errar, porque nós estamos na humanidade, com o dever de consertar o erro, mas não nos culparmos com isso, porque nós temos 3 tipos de experiência para encerrar a nossa fala. É a experiência desafio, que são dolorosas, são as experiências conquistas, que são exatamente quando nós erramos e aprendemos com o erro, e as experiências êxito, quando nós acertamos aquilo que nós pretendemos fazer. São 3 experiências. Quando eu consigo transformar todos os desafios, todos os problemas da minha vida, seja comigo, seja um problema econômico, seja um problema social, seja um problema com o outro, eu transformar essa situação, não em problemão, mas transformar em uma oportunidade de aprendizado, oportunidade de crescimento para o exercício do auto-amor, para o exercício da autoaceitação, para o exercício da não autoexigência, mas da autocompreensão, com certeza, quando eu consigo fazer isso, eu estou alimentando, estou realimentando em mim energias profundamente saudáveis, que vão trazer em plenitude para mim essa leveza, esse contentamento, essa suavidade, uma visão mais ampla da vida e do meu próximo, eu consigo enxergar o meu próximo, porque eu me enxergo. E quando eu me enxergo bem, eu enxergo muito melhor o meu próximo. E assim, eu fico aqui com as nossas reflexões, desejando a todos muita paz. Caro amigo Jorge, antes da prece de encerramento, queremos agradecer novamente por essa reflexão profunda. Temos uma longa jornada diante de nós para entendermos e praticarmos o perdão incondicional a nós e ao próximo. Que você possa finalizar com uma prece em nome de todos nós. Que Jesus, nosso grande amigo e irmão maior, nos proporcione todas as oportunidades para que, diante dos desafios da vida, possamos humildar o nosso orgulho e amansar a nossa rebeldia, a fim de possamos encontrar na mansidão e na humildade o repouso para as nossas almas, nos perdoando, a fim de que nós possamos, de alguma forma, ao nos sentirmos feridos, também termos esse apetrecho necessário para o perdão àqueles que nos ofendem. Podemos ressignificar qualquer tipo de manchas energéticas que possam estar trazendo para nós mágoas, ressentimentos. Diluir os ressentimentos nessas ondas amorosas a partir desse auto-perdão, dessa auto-amorosidade, dessa auto-aceitação. Que Jesus nos abençoe e profunda gratidão pela oportunidade de estar aqui com você, meu irmão Arnaldo Rocha, e os nossos irmãos do Fonte Esperança. Agradecemos mais uma vez, encerramos a primeira parte das atividades da noite de hoje, passaremos ao passe de imediato e encerramos a transmissão à distância. Grande abraço, meu amigo.